Olá, turma, mais uma aula de funções, dessa vez para falar sobre composição de funções, tá bom? Então vamos à nossa aula. É o seguinte, pessoal, hoje, como eu falei, a gente vai conversar sobre função composta, tá? Composição de funções, como você queira falar. No entanto, eu optei por trazer de imediato um exemplo do que vem a ser uma função composta, até porque definir formalmente o que é uma composição de funções não é algo tão simples de você aprender através de um vídeo, tá? Então, portanto, eu achei por bem iniciar trazendo um exemplo de modo que fique mais claro como é que funciona a tal da composição, tá bom? Então vamos lá, fiquem atentos ao exemplo. A priori eu trouxe aqui três conjuntos, tá vendo? Conjunto A, conjunto B e conjunto C, e defini aqui duas funções, tá? A função f e a função g. Observe que a função f tem como domínio o conjunto A e contradomínio o conjunto B. Já a função g tem como domínio o conjunto B e contradomínio o conjunto C. Tá bom? Então f é de A em B e a função g é de B em C. Perceba que, embora as regras sejam diferentes, né, o domínio, o contradomínio, todas essas coisas sejam distintas, né, as funções são distintas em si, mas elas têm algo em comum, né? O conjunto B faz parte das duas funções, tá? Então, observe o conjunto B, aqui é o contradomínio, já aqui ele é o domínio. E isso não é por acaso. Tem que ser assim, tá? Para que exista a composição de função, de funções, mais na frente vocês vão ver que eu vou determinar uma função g de f de x, e isso só vai acontecer justamente por conta dessa coincidência, digamos assim, tá? O contradomínio da função f tem que ser o mesmo conjunto do domínio da função g, para que possa existir a função g de f de x. Daqui a pouco a gente chega nela. Tá? Inicialmente vamos tentar fazer o diagrama de flechas, tá? Nas duas funções. Para quem não está lembrado do que é isso, o diagrama de flechas, eu já comentei sobre isso em aulas anteriores, né? Para quem não está lembrado, é só procurar aí no canal, certamente tem algum vídeo que fala sobre o conceito de função. E aí você vai lembrar melhor o que é o diagrama de flechas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Função f de A em B. Então significa dizer que no lugar do x eu posso colocar os valores do conjunto A, né, do domínio. Portanto, eu posso determinar f de, né, quem são os valores do conjunto A, 0, 1 e 2. Então eu posso calcular f de 0, posso calcular f de 1 e posso calcular f de 2. Bom, a regra da função f é f de x igual a x mais 2. Então aqui eu tenho 0 mais 2, que é igual a 2. Aqui eu tenho 1 mais 2, que é igual a 3. E aqui 2 mais 2, que é igual a 4. Observe que essas imagens, elas pertencem ao contradomínio, que é o conjunto B. Tá bom? Agora, no caso da função g, né, que é de B em C, eu tenho que g de y é igual a y ao quadrado. Perceba que tem uma diferença, né, gente? Aqui eu usei x, porque são os elementos de A. Agora, por que aqui eu usei y e não x? Porque a gente está resolvendo esse problema, esse exemplo, melhor dizendo, algo conjunto, tá? Então, eu não posso dizer que os elementos de B aqui são y e aqui eu falar que são x. Não pode. Se os elementos de B eu chamei de y, que são esses, aqui eu tenho que chamar de y também. Até porque o y ele pertence ao conjunto B nas duas situações. Tá bom? Aqui a gente sabe que y é f de x, né? Isso a gente já conversou lá atrás, né? Y é f de x. E aqui quem seria o g de y? Você pode usar uma letra z, por exemplo. Tá? Então, y é f de x e z é g de y. Certo? Então, vamos lá. Quais são os valores que eu posso atribuir a y? Os valores do conjunto B, que são esses, 2, 3 e 4. Então, eu posso ter g de 2, g de 3 e g de 4.
a regra é elevar ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, e 4 ao quadrado, que é 16. Então, vamos aos diagramas. Conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Quem são os elementos de A? 0, 1 e 2. Elementos de B, 2, 3 e 4. E elementos de C, 4, 9 e 16. Mas vamos lá. O que a função f fez? Ela pegou o 0 e mandou no 2. Né? O 2 é a imagem do 0. Então a função f fez isso. Mandou o 0 no 2, 1 no 3 e o 2 no 4. Essa é a função f. Tá? Já a função g, ela pegou valores do conjunto B e associou a valores do conjunto C. Da seguinte forma: o 2 está associado ao 4, 2, 4, o 3 no 9 e o 4 no 16. Essa é a função g. Agora, o que vem a ser a função composta, né? Na realidade, a função composta é uma nova função que vai relacionar esses dois conjuntos diretamente sem ter que passar pelo conjunto B. Então, o que nós vamos tentar definir, né, é uma função que nós vamos denotar assim, ó, G círculo F, é assim que se fala, tá? G círculo F, ou composição de G com F, que você também pode escrever assim, ó, G de F de X. Ou seja, a gente vai definir uma função que associa diretamente o conjunto A com o conjunto C. Tá? Então, observe que a função f é de A em B, a função g é de B em C, e a função composta, que eu chamei ali de G círculo F, é uma função que vai diretamente do A no C. É por isso que esses conjuntos aqui, eles têm que ser iguais. Tá? B e B, para que a composta vá diretamente do A no C. Então, o que vai acontecer com a função composta? Observe o que aconteceu aqui com o 0. Ele foi associado no 2 e o 2 foi associado com o 4. Então, na função composta, nós vamos ligar diretamente o 0 com o 4. Tá? Eu vou mostrar agora como é que você constrói a regra da função composta e a gente vai testar para ver se realmente isso vai funcionar. Você vai fazer da seguinte forma: ó. Você precisa de uma regra para isso, G de F de X. Vamos lá, como é que a gente calcula G de um determinado número? Você pega a regra da função G, né? Pega aquele número e substitui na regra da função G. Por exemplo, aqui nós sabemos que g de y é y ao quadrado. Se eu quiser saber quem é g de 10, eu vou colocar 10 ao quadrado. Se bem que o número precisa pertencer ao domínio, né? Aqui eu não poderia usar o 10 porque ele não pertence ao conjunto B. Tá? Mas eu só estou tentando explicar que g de um certo número é só pegar a regra e trocar a variável por aquele número. Então aqui, como eu tenho g de f de x, eu vou pegar a regra da função g e trocar esse valor por f de x. Tá? Então, a regra é o número ao quadrado, então aqui nós vamos ter f de x ao quadrado. Então, portanto, g de f de x é... Quem é o f de x? Qual a regra do f de x? X mais 2. Então, aqui eu tenho x mais 2 ao quadrado. Portanto, g de f de x é igual, a gente sabe desenvolver isso, né? Quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 4x, né? 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Então, aqui eu encontrei a regra da função composta nessa situação. Aí, para finalizar, a gente realmente vai verificar se isso funciona. Será que se no lugar do x eu trocar
será que se no lugar do x eu colocar 0 eu vou chegar no 4? Será que se no lugar do x eu colocar 1 eu vou chegar no 9? E assim também com o 2 eu vou chegar no 16? Vamos testar. G de f de 0. Tá? Lembrando que a função composta, né, g círculo f, é de a em c. Então, no lugar do x, eu devo colocar os valores de a. E os resultados aqui, eles devem pertencer ao conjunto C. Tá? Então, vamos lá, trocando x por 0, nós temos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais 4. 0 ao quadrado dá 0. 4 vezes 0 dá 0, mais 4. Então, isso daqui dá 4. G de f de 1. 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 4. 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1 é 4, mais 4. 1 mais 4 dá 9. G de f, próximo valor do conjunto A é 2. 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 4. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, mais 4. 4 mais 8 mais 4 dá 16. Então, realmente está confirmado. Se você tem o conjunto A e tem o conjunto C, né, elementos de A 0, 1 e 2, elementos de C 4, 9 e 16, nós temos a função composta levando o 0 no 4, o 1 no 9 e o 2 no 16, que é o que nós tínhamos aqui. 0 no 4, 1 no 9 e 2 no 16, tá? Essa é a função composta de G e F, tá? G círculo F, ok? Ainda nessa aula nós traremos outros vídeos e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? Beleza? Até a próxima.